É um privilégio para mim, capelão João Primo, estar aqui para compartilhar com todos vocês, com você, seja nesta hora, nesse instante que você está me vendo e ouvindo, pode ser uma manhã, pode ser numa tarde, numa noite, numa madrugada. Eu quero deixar um texto bíblico aqui de Gênesis capítulo 7, que diz assim, 7 versículo 1, que diz o seguinte para nós: Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim e no meio desta geração. E de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o que o Senhor ordenara. E tinha Noé a idade de 600 anos. E após Noé ter feito tudo que o Senhor mandara, o dilúvio inundou a terra, as águas inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos e filhas, e mulher, e as mulheres dos seus filhos, e dos animais limpos, dos animais imundos, das aves, de todo réptil sobre a terra. E entraram com Noé para a arca, e de 2 em 2 machos e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, e todos os répteis segundo a sua espécie, que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e todos os pássaros e tudo que tem asa. E de toda a carne que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé, com Noé na arca, e era macho e fêmea, os que entraram de toda a carne como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Bom, é uma história que todos nós conhecemos. Todo mundo conhece a história do dilúvio, ou já ouviu falar, a história da Arca de Noé. A Bíblia diz que Deus chega a esse ponto porque, no contexto aqui, olhando os versículos anteriores, a Bíblia diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Não era só o homem, todo ser vivente, tudo que tinha fôlego, tudo que tinha vida, estava corrompido sobre a face da terra, estava corrompido dentro desse planeta Terra. Então Deus resolve, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia, neste homem chamado Noé, decidir mandar construir um grande navio, um grande barco, que se chamou Arca. E Deus decide que ali seja colocado um casal de cada espécie para preservar, quando as águas do dilúvio viessem por determinação dele,
aqueles que estivessem na arca seriam preservados, os que não estivessem na arca seriam fatalmente destruídos e mortos. Mas Deus ainda no seu amor mandou Noé construir essa arca, e a Bíblia diz que Noé era de 500 anos quando Deus avisou a Noé que ele mandaria uma inundação, um dilúvio sobre a terra, e que ele deveria construir essa arca, porque aqueles que, após a construção da arca, como Deus determina aqui, no final dela já construída, Deus determina que Noé bota um casal de cada animal, mas que Noé também passou aí de 500 anos até os seus 600 anos falando para a humanidade de seus dias. Gente, eu estou construindo esta arca, esse navio imenso. Eu quero que vocês entrem nele, após pronto, porque Deus vai destruir todo ser vivo que esteja na terra. Quando eu terminar de construir, quando ele determinar que todos nós entremos na arca. Ou seja, foi dado ainda à humanidade, o povo daqueles dias, um século, aproximadamente 100 anos, de eles ouvirem o Evangelho, ouvir o Evangelho, ouvir o Evangelho, ouvir o Evangelho, porque o Evangelho era as boas novas. É boas novas, então eles estavam ouvindo uma palavra que eles não tinham ouvido, então era uma palavra nova, era boas novas. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. E o que mais eles fizeram com Noé nessa época foi humilhá-lo, dizer que ele era um cara ridículo. Para que construir esse barco enorme? Para quê? Esse velho está louco, está maluco. E Noé está lá construindo, trabalhando, e essa palavra para você. Você está fazendo a obra no sentido de estar falando de Jesus para as pessoas. Tem gente que acha que fazer obra é só para quem tem título de pastor, pastora, missionário, missionária. Não. Você está falando de Jesus a cada oportunidade que você tem, porque a gente não precisa nem buscar oportunidade, a oportunidade vem até nós. As pessoas, elas vêm até nós. Você está fazendo a obra de Deus. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus você tem que ter um título, ser assalariado, etc e tal. Não. O que recebeste de graça você tem que dar. E Noé ficou ali um século falando, um ano falando. Gente, pelo amor de Deus, Deus vai mandar o dilúvio para destruir essa terra. Destruir, digo, todos os seres viventes que estão nessa terra. Ao terminar essa arca, entrem comigo na arca, para que vocês venham ser preservados, a descendência de vocês, a família de vocês, os animais. E ele ficou um século falando. Já tem mais ou mais de 2000 anos que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, voltou para o céu. E que ele mandou que seus discípulos, que somos nós, continuássemos falando até que ele voltasse para buscar o seu povo. Porque a gente se encontra com Jesus e se encontra com Deus de duas formas, amados. Ou quando o meu espírito deixar esse corpo, que é eu morrer, esse corpo será sepultado, meu espírito vai para Deus, que o deu. Essa é a forma do Senhor ter vindo para mim. A outra forma é, se eu ainda em vida passar pela bênção do arrebatamento, de ser tomado por Deus, né? Um rapto, então me encontrarei com o Senhor também. É as duas formas. Quem morreu ou quem passar pelo arrebatamento se encontrará com o Senhor. Então esta mensagem está sendo pregada há mais de 2000 anos. Noé foi só 100. Há mais de 2000 anos. Os homens continuam incrédulos. E alguns que estão dentro da própria igreja, alguns membros da igreja, alguns pastores, pastoras, já estão negando a fé. Como Paulo falou, estão dizendo, o Senhor tarda, o Senhor vai vir nada, aí vem nada, tá? O Senhor vai demorar ainda uns 10 mil anos, pode ser.
Mas cabe a nós, como diz a palavra, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque ou você vai ser tomado pelo arrebatamento, ou você vai ser tomado pelo seu espírito, que será tirado desse corpo no dia que você morrer, determinado por Deus. Perdi minha irmã agora, né, tem mais ou menos 30 dias, pastora Penha, prima, uns 50 anos, novinha. Onde eu passaria na minha cabeça que ela partiria primeiro do que eu. Passou mal, foi pro pronto-socorro, internou, 2, 3 dias depois partiu. Ela se encontrou com o Senhor, o Senhor voltou para ela. Aleluia. Isso que nos conforta, porque a sua hora, a minha hora está chegando. E Deus já tem dado, há mais de 2000 anos atrás, essa oportunidade para você, para mim. Vamos parar de ficar nos queixando demais e focando só a questão política, a questão social, a questão econômica, a questão egocêntrica, só pensando no meu bel prazer, só pensando no nosso umbigo. E vamos começar também a dizer: Senhor Jesus, eu estou aqui, eu sou do Senhor, o Senhor é meu. E a hora que o Senhor quiser me tirar dessa terra, o Senhor tira. A hora que o Senhor quiser tirar todo mundo, esse grupo chamado igreja, o Senhor tira também. E o que vai ser arrebatado não é templo, serão as pessoas que servem a Jesus como igreja. A igreja são as pessoas. Jesus, tudo que ele profetizou e que ele predisse que antecederia a sua volta, já está aí. Está se cumprindo, em cima da nossa geração. Então Noé obedeceu a Deus e fez a arca. Um dia vamos falar aqui sobre o tamanho dessa arca, as medidas corretinhas para nós. E a Bíblia diz então que ele fez tudo como Deus mandou em relação à arca. E tinha Noé 600 anos de idade quando as águas de dilúvio inundaram a terra. Entrou Noé na arca com seus filhos, com a sua mulher, com as mulheres, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e os animais que ali foi colocado entraram tudo na arca, e as águas prevaleceram durante a terra 40 dias e 40 noites. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, a humanidade toda descende desses três aqui. Eles entraram com Noé, e a Bíblia diz que de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 na arca com Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. A porta da arca, que é Jesus hoje, ainda está aberta. Apocalipse 3:20 diz que: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, da sua vida, da sua existência, se abrir, eu entro, ceio com você, você ceia comigo, você se torna meu filho, eu se torno seu pai. João 12, todos quantos creem e recebem a Jesus, se torna filho de Deus. A porta ainda está aberta. Para entrar na arca hoje, a arca hoje é Jesus, é por meio dele que nós vamos sair dessa inundação, dessa catástrofe que está vindo sobre a terra, onde Pedro fala que os elementos ardentes se desfarão, e haverá lá na frente novos céus e nova terra, mas haverá grandes catástrofes que nós nem imaginamos. Romanos 8:1 diz que agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está tendo o privilégio de ouvir agora, não há condenação para você, para mim, para todos nós, se estivermos em Jesus. Não como religiosos, mas como alguém que serve a Jesus, que acredita em Jesus, que confia em Jesus, e que tem esperança em Jesus, e que tem como foco da sua existência Jesus. Porque a arca foi aberta, foi construída e ficou aberta. Depois que Noé entrou com todos que quiseram entrar com ele, em relação aos homens e os animais, a Bíblia diz que o Senhor, versículo 16, fechou a porta
da arca após a entrada de Noé, a sua família e os animais. Só a família de Noé que acreditou nele. Só. Quem é que acredita em você? Quem é que acredita em nós hoje? Nesse mundo tão tecnológico, tão desenvolvido, esse mundo tão cheio de teorias e conspirações, quem é que acredita em nós hoje? Né? Quem é que dá crédito à pregação de hoje? Muitos que dizem cristão, nem eles estão acreditando. A coisa está feia. Muitos que dizem líderes, pastores, pastoras, obreiros, homens, mulheres de Deus, seja eles apóstolos, seja eles profetas, sejam eles que tenham títulos de bispos e etc e tal, nem eles estão acreditando. Noé era de 500 anos quando Deus falou que o dilúvio viria. E Deus mandou ele construir a arca. E quando o dilúvio veio sobre as águas, o dilúvio de águas veio sobre a terra, Noé era de 600 anos. Então, mais ou menos um século, Deus deu de oportunidade àquela geração. Quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90? 15 anos? Esse é o tempo que Deus está te dando de oportunidade para que você entre na arca que ele elaborou, que é a arca eterna chamada Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E fim de papo, fim de conversa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que os homens fazem ou deixam de fazer, o que a religião, os religiosos fazem ou deixam de fazer, isso não me interessa, não nos interessa. O que interessa é o que Jesus fez, está fazendo e continuará fazendo, porque a Bíblia diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um abraço do capelão Primo. A porta da arca está aberta para que você venha ter uma eternidade com Deus. E a arca é Jesus. Que Ele possa nos abençoar. Pense nessa meditação, nessa pequena palavra, para a glória de Jesus. Obrigado. Um abraço. Até a próxima, hein?